Olá, tudo bem? Como você já me conhece, meu nome é Ian Blois, sou contador e aqui no canal tenho falado um pouco sobre alguns assuntos relacionados à vida contábil. Só que uma das atividades que eu desenvolvo há mais de 10 anos, eu sou empresário contábil e faço a gestão e gerenciamento do meu escritório também. E uma das maiores dificuldades que a gente encontrou ao longo dessa caminhada, dessa empreitada do empreendedorismo contábil e como um empresário da área é a cobrança. Porque cobrar serviço acaba sendo muito difícil para a gente. A gente tem uma relação muito pessoal com o cliente. E se a gente não controlar isso de uma maneira bem forte e do ponto de vista de gestão, a gente acaba comprometendo também o nosso próprio fluxo de caixa. E é disso que a gente vai falar hoje. Como fazer cobrança de serviços, especificamente cobranças em escritórios de contabilidade. Então, como eu comentei no início do vídeo, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à cobrança nas empresas de contabilidade. E não sou eu que vou falar disso para vocês hoje. Hoje eu trouxe uma especialista em cobranças, em serviço de consultoria, nesse tratamento dessa relação com o cliente. Eu queria apresentar para vocês o chat contábil de hoje, que é com a Fernanda Costa e Andrade. Olá. Fernanda, prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Bem, meu nome é Fernanda Costa Andrade, sou consultora da área financeira e tenho uma empresa que faz terceirização do setor de cobrança, porque eu tenho uma especialidade no contas a receber, então eu entro nas empresas para gerir o contas a receber, dar alguma solução em relação à cobrança. Legal, então eu vou te pedir umas dicas para o nosso público saber um pouquinho mais como tratar essa cobrança em relação ao serviço. A gente sabe que cobrar mercadoria, a venda de um produto, ela tem um link, ela tem um sentido porque você entregou um produto físico em relação a isso. A assessoria contábil, ela tem um produto que é a prestação de serviço, mas é um produto contínuo. Então, como fazer essa relação de cobrar o cliente sem que ele fique, primeiro, com raiva da gente, aborrecido, e encerre o contrato? Porque é uma relação de trocas. Então, a gente dá a contabilidade, dá a prestação de serviço, mas também precisa receber, porque a gente tem os nossos custos fixos a serem honrados. Como é a linha entre cobrar e não ser abusivo com o cliente, não deixar ele aborrecido em relação a esse tipo de cobrança? Relacionamento, né? Isso. Tá, a primeira coisa que eu digo é principalmente na área contábil, que eu faço cobrança já de alguns escritórios de contabilidade e o que eu percebo, primeiro, a gente precisa ter um contrato com o cliente. Tá? Então, há essa relação de você começar a prestar um serviço, até para que a gente dê continuidade na cobrança, caso não haja um pagamento mensal, a gente precisa ter um contrato com o cliente. Então, a primeira dica que eu dou é: faça o teu contrato contábil com o teu cliente, deixando bem claro quais são os serviços que você está prestando e quais são as formas de pagamento. Então, se esse pagamento vai ser mensal, se vai ter o 13º, quais são os serviços que você vai fazer, quais são os custos que tem em relação a serviço extra, abrir empresa, fechar empresa, atualizar algum tipo de encargos, enfim, tirar certidão. Então, detalha qual é o teu serviço e esse honorário em relação a esses serviços. Assim, a profissão contábil, a legislação contábil obriga a gente a ter contrato com todos os clientes, exatamente. Obrigatoriamente mesmo, senão a gente pode até ser penalizado via fiscalização lá no CRC. Mas o que não é comum fazer, por exemplo, é um detalhamento dos serviços. Normalmente os escritórios colocam dentro do contrato que é um valor X para N serviços, não individualiza. Então é importante a gente individualizar por atividade. É importante fazer esse detalhamento, é importante ter o contrato, é importante que tenha esse respaldo de saber quem é o serviço, quem são os contatos também. Eu acho que é muito interessante a gente colocar nesse contrato, porque você está fechando com o teu cliente, mas não é você que vai fazer todas as carteiras contábeis. Então, com quem ele se relaciona, como ele faz, qual é o prazo, muito da cobrança que a gente tem de reclamação ou então de insatisfação do cliente é que ele fala assim: ele nem me entregou o balanço, ou então ele nem prestou o serviço, ou então ele me entregou a folha faltando um dia para o vencimento, enfim, deixar claro o que você tem que fazer, quais são os prazos que você tem que cumprir, e não só isso, quais são os prazos que o teu cliente tem que te entregar a documentação, né? Então, eu também tenho empresa e sei dessa relação que a gente tem que ter com o contador. Se a gente, que é empresário, atrasa a entrega, vocês também vão entregar atrasados alguns relatórios, enfim, algumas
finalização de empresa. Então é interessante que isso esteja detalhado para que o relacionamento entre contabilidade e cliente esteja afinado, para que na hora que a cobrança entre, ela entra com respaldo sem reclamação, né? Sem aquela volta do não paguei porque ele não fez isso, que não é legal. E aí também tem uma situação que é o inverso em relação a isso. Muitas vezes o escritório ele faz um retrabalho para o cliente. Por exemplo, ele entregou uma guia de um determinado imposto, ou entregou uma folha de pagamento e por uma questão operacional ele mandou a gente refazer. Então, se não tiver bem explícito em relação ao contrato, você não pode nem fazer uma nova cobrança em relação a isso ou taxar por um retrabalho em relação à sua situação. Agora, pegando um outro ponto, é assim, qual é o momento certo da gente começar a cobrar? É depois que venceu? É quando ele já começou a atrasar, não depositou o recurso? Ou qual é a estratégia? A melhor estratégia que a gente pode adotar em relação a isso? Tá, então eu tenho uma linha de cobrança e a minha linha de cobrança é o seguinte, melhor a prevenção do que a correção. Então, se você quer fazer um bom trabalho de cobrança e que esse trabalho não seja, não tenha um desconforto com o seu cliente, faça preventivo, tá? Então, o que você faz? Entrega o teu boleto, né, lá detalhado no contrato qual é a forma de pagamento, se for boleto, se for depósito, enfim. Entrega o seu boleto com prazo hábil para o cliente conseguir fazer o agendamento dele e que ele consiga te pagar em dia. Então, faça uma prevenção. Envie com antecedência, envie boleto e nota, ligue para saber se ele recebeu o boleto e a nota, se está tudo certo, se tem alguma insatisfação, para que você faça uma prevenção antes da cobrança. Então, venceu. Vamos falar um pouquinho antes, posso cortar um pouquinho antes? Falar um pouco antes da data do vencimento. Acho muito importante a gente falar também sobre isso. Certo. Hoje, a maioria dos escritórios contábeis tem uma data de vencimento que eles meio que fixaram. Todo mundo paga dia 10, né? O dia 10 é uma briga ali entre muitos compromissos do cliente. Então, se a gente está falando de pessoa jurídica, a gente está dizendo que ele acabou de pagar a folha e que ele acabou de pagar o FGTS. Daí ele já vem pagando o contador. Então, ele ainda não teve fôlego, receita. Então, tem uma outra dica que eu posso dar escolha algumas datas de vencimento que não concorra com datas fixas de pagamento. Não concorra com folha, não concorra com imposto, não concorra, enfim. Tenta entender o teu cliente. Então, tenta verificar se dentro da tua empresa você consiga escolher 2 ou 3 datas fixas para que o seu cliente escolha essas datas e você tenha um fluxo mais diluído durante o mês. Dá um poder de escolha para ele. De escolha para ele. E aí você consegue concentrar os teus pagamentos em cima do teu fluxo de recebimento. Então, se você vai receber mais no dia 25, você concentra os teus pagamentos no dia 25 e aí vai fluindo. Então, voltando para a cobrança, né? Preventivo e depois a gente vai no corretivo. Gente, venceu ontem, cobra hoje. Não tem essa história de vou esperar 3 dias, o mercado diz que só posso cobrar em 5 dias. Pura mentira isso. Se você tem uma baixa automática dos seus títulos, então, se você faz arquivo, retorno e remessa para o banco e o que todo mundo pagou ontem, o seu sistema já identifica hoje, começa a cobrança hoje. Ele está inadimplente. Então, não existe esse negócio de mais 3, não. Legal. E uma dúvida e dica ao mesmo tempo pessoal. O que é melhor para dentro de um escritório e quais são as dicas que tu pode dar para aquelas pessoas que priorizam fazer a cobrança interna, um funcionário fica preparado para poder fazer essa cobrança, ou para aquelas pessoas, aqueles escritórios que preferem já fazer uma cobrança externa, terceirizam em relação a isso. Como é a relação legal de contrato nesse ponto e como é que é a operação? Se tiver uma dica para aqueles que preferem fazer internamente. Tá, então a dica que eu dou é o seguinte, você tem uma empresa pequena, enxuta, terceirize. O custo é muito menor e você não vai ter esse desconforto da cobrança com o teu cliente. Foca na sua operação. Se hoje você tem um escritório contábil, é porque você é um bom contador e é isso que você sabe fazer. Não vá pro outro campo que talvez você não vai fazer tão bem quanto a área contábil. Então, empresa pequena, enxuta, pouco funcionário, terceirize. Fernanda, eu tenho uma empresa maior e eu consigo ter um funcionário que faça uma tarefa e que dê conta de fazer a cobrança. Lembra, o dar conta de fazer a cobrança não é fazer a cobrança no fim do dia, que ela não vai conseguir, né? Então, dentro da carga horária dele, dentro da descrição das tarefas, ele tem um horário só para fazer cobrança e ficar disciplinado para fazer isso.
Então, a cobrança hoje, ela precisa de disciplina, ela tem que ter rotina, ela tem que ter processos. E aí as pessoas têm que entender que ela tem que fazer isso de forma processual e diária para que ela tenha um bom resultado. Legal. E aí, pessoal, para a gente encerrar esse chat contábil de hoje, eu queria que a Fernanda contasse um case que já tenha acontecido dessa cobrança contábil aí, que possa relatar para a gente uma mudança que já aconteceu numa realidade no escritório, alguma situação. Já tive vários cases contábeis que são sensacionais. Primeiro, um que eu tive de um que era meu contador e foi muito engraçado que a gente descobriu dentro da cobrança dele, ele tinha 96 clientes e a gente descobriu que só 68 pagavam assiduamente, né? Os outros pagavam eventualmente, ou então chegava no fim do ano, negociavam, enfim, não tinha uma disciplina de pagar. Ele tinha um escritório inchado porque ele tinha muito cliente e ele tinha que pagar tudo em cima desses 68 clientes que pagavam ele. Então, quando ele terceirizou, a gente fez uma análise da carteira dele e nós mostramos para ele que aquele intervalo de clientes que não pagava ele não era saudável para a carteira dele, porque ele tinha uma empresa inchada, né? E ele só vivia com aqueles que pagavam. E aí a gente tentou convencê-lo e à medida que a gente foi mostrando que era mais fácil ele não ter aquele cliente do que ele ter o cliente, a gente conseguiu fazer uma redução e depois conseguiu que ele crescesse, porque ele já tinha pessoas suficientes com novos clientes. Então é muito bacana você saber que às vezes você fala assim, eu vou terceirizar a minha cobrança, mas a gente também entrega relatórios, a gente também ajuda no crescimento e nessa gestão de entender quem é teu cliente, né? Tivemos também outros clientes que tinham um recebimento grande até antes da folha, tipo perto do dia 5 ele recebia uma grande quantidade de clientes, em média, sei lá, 45%, 47%. E quando a gente entrou com a terceirização, só porque a gente conseguiu enviar os boletos com 3 ou 5 dias de antecedência, ele pulou para 65% de receita. Então, é só uma questão de ajuste, né? Então, eles esperavam muito para perto da data do vencimento, quer dizer, tinha uma protelação de entregar os boletos e a gente só fez um ajuste de mandar um pouquinho com antecedência e todo mundo pagou antecipado. Legal. Obrigado, Fernanda, pelas tuas dicas, pela orientação. Um prazer estar aqui. E para você que quiser ainda tirar algumas dúvidas com a Fernanda, quiser mandar um comentário, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para vocês entrarem em contato com a Fernanda, as redes sociais dela também. E o que precisar de comentário ou dicas para os próximos chats contábeis, a gente está à disposição. Valeu, obrigado. Tchau, gente.